Aula 36, perspectiva com um ponto de fuga. Estamos começando a trilha 8 e provavelmente é uma trilha muito importante que poucos levam em consideração ou poucos entendem. É o que vai fazer a diferença na sua vida como artista. Perspectiva básica, um ponto de fuga, página 222. Quando nós falamos de perspectiva, a primeira coisa que nós falamos é sobre a linha do horizonte. E a linha do horizonte segue a altura dos olhos do observador. A linha do horizonte divide o céu e da terra e é paralelo à lateral superior e inferior da folha de você. Mas isso não significa que não pode fazer uma linha do horizonte inclinada, dando uma ideia de instabilidade e dando mais emoção na cena. A linha do horizonte está na altura do olho do observador. Por isso, se a gente olhar lá fora, nós vamos ver uma linha do horizonte. Encoberto por prédios ou por um morro, mas acreditem, a linha está ali, na parte de cima da ponte. Se eu subir a câmera, a ponte acompanha a altura e as linhas horizontais da janela descem. Se eu descer a câmera, a ponte acompanha a altura e as linhas horizontais sobem. Vamos sair e ver a cerâmica quadrada do chão aqui de fora. Estão vendo esses quadrados? Estão deformados, diminuindo de tamanho, e se seguir as linhas laterais, elas vão para um ponto de fuga naquela direção na ponte. Se eu descer a câmera, a linha do horizonte vai acompanhar o meu olho. O chão vai começar a se aproximar da linha do horizonte. Percebe que o chão está próximo da ponte? Agora, se eu subir, acontece ao contrário. O chão está se distanciando da linha do horizonte. Assim, se eu inclinar a câmera, percebe que a linha do horizonte pode ficar no topo da câmera, mas o chão vai estar bem distante dele. Agora, se eu descer a câmera e mirar ela para cima, a linha do horizonte vai ficar na base da câmera. E como eu desci, nós vamos ver a perspectiva de cima, tendendo para a linha do horizonte. Cada linha do telhado, se vocês conseguirem seguir, vai dar num ponto de fuga que também vai estar no viaduto, na ponte. Agora vamos voltar ao papel e vamos ver essa teoria no desenho. Uma linha horizontal será a representação da linha do horizonte. Por isso a gente vai traçar uma linha que seja da esquerda para a direita, paralela à lateral inferior do vídeo e superior do vídeo. Essa linha que divide o céu Esta é a da linha do terra. horizonte. Esta é a linha do horizonte, este é o céu e esta é a terra. Quando estávamos lá fora, nós vimos que o ponto de fuga estava na ponte. E a linha do horizonte passava pela parte de cima da ponte. E todas as linhas do chão que distanciavam da câmera iam em direção a um ponto na ponte. Vamos repetir o que vimos fazendo linhas paralelas. Só que, como elas estão ficando distantes, elas vão em direção a um ponto na ponte. Então, a linha do horizonte aqui, esse ponto, e vamos traçando várias até formar algo parecido com o que vimos lá fora. Apesar de não aparentar, todas essas linhas que eu fiz são paralelas uma à outra. Agora você pode argumentar que duas linhas paralelas não vão se aproximar, como esses dois pincéis. Os dois lados estão na mesma distância. E mesmo que eu incline esses dois pincéis de forma que continuem paralela, nenhum dos cantos se aproxima. Então elas mantêm-se em paralelo. Então, o que vemos nessas linhas que se aproximam de um ponto de fuga e vão diminuindo, e quando eu falo que são paralelas, há uma certa dúvida. Será que é assim? Vou mostrar o pincel agora em formato 3D. Eu vou incliná-lo sem aproximar a ponta. O que aconteceu é que próximo estava grande e a distância estava um pouco menor, mesmo estando paralelo. Vamos ver novamente como que vai ficar essa perspectiva que nós fizemos naquele piso que nós vimos anteriormente. Comparar essas linhas com a linha que está lá fora. Então veja com as linhas. Aqui está o chão. Aqui está a linha. Aqui está o chão. Perceberam? As linhas do chão parecem igual essas linhas que eu estou fazendo aqui. Só que essas linhas do chão, elas vão para um ponto de fuga que está exatamente aqui, na ponta do meu dedo. Bem aqui. Esta linha vai para aquele ponto. Essa linha vai para aquele ponto, essa linha vai para aquele ponto, essa linha da lateral vai para aquele ponto. E essa linha lateral está naquele ponto. Aqui fica a linha do horizonte. Mas aí vocês vão perguntar, por que eu não estou vendo o céu aqui? Porque aqui tem um morro que sobe, uma inclinação, e que esse morro está mais alto que a altura do meu olho. Então, qualquer coisa que esteja mais alta que a altura do meu olho, vai estar cobrindo o céu, como aquele prédio lá. Tá vendo aquele prédio? A ponte está na altura do meu olho. Aquele prédio está mais alto que o meu olho. Logo, ele está na altura do céu em relação a mim. Assim como esta árvore. Ela está mais alta, tanto que vocês veem o céu atrás.
ela não está na linha do horizonte. A linha do horizonte está na altura do meu olho. Agora veja uma coisa. Se eu inclinar a imagem, a linha do horizonte vai ficar inclinada em relação a vocês. Mas a perspectiva continua funcionando para a linha do horizonte. Agora quero que preste atenção numa outra linha. Esta linha do chão, vamos ver se consigo, ó, está paralela, paralela à folha, paralela à folha, paralelo, 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 aquela grade paralela, lá atrás paralela à linha do horizonte. Então vamos passar linhas paralelas na perspectiva como nós vimos aqui no chão. Vamos fazer paralelas à linha do horizonte. Significa que aqui, ó, esta linha, ela continua aqui. Assim. O Wittenhall falou que o chão, ele confundiu com a parede. Parede. Se eu fizesse uma coisa aqui, ó, esse seria um chão. Olha só. Esquece isso agora. Chão, parede. E se eu colocasse para cá, paralelo, paralelo, ponto de fuga, para fazer a linha paralela do outro eixo, eu teria uma outra parede. Chão, parede, parede. Agora, a linha do horizonte seria esta, horizontal. Se eu fechasse aqui e aqui, eu teria o teto. Parede, teto, chão, parede. Se eu virasse assim, parede, chão, não, parede, parede, chão, teto, e a linha do horizonte estaria aqui. Como agora seria o teto e a parede. E agora voltou ao nosso desenho original. Chão, teto e parede. Isto pode ser um pouco complicado de entender, mas quando vocês veem na vida real, se torna algo mais simples de se entender. Aqui temos. Tem um pincelzinho lá embaixo. Aqui, ó. Parede, chão, teto, parede, parede. Se eu virar assim, se eu virar para cá, se eu virar aqui, a inclinação que vocês derem na perspectiva, a noção do que é parede e o que é teto, é definido como que vocês colocam os elementos ou a posição que vocês colocam para o leitor. E isto, para você desenhista, não pode confundir. Tem que ser uma coisa natural. Vamos ver a questão de distância dos quadrados. Próxima aula. Quando eu fiz essas linhas paralelas e esta linha paralela, esta linha vista de cima, já vou explicar sobre como acontece quando ele fica mais perto do ponto. Tem isso daqui. Vou dizer que isso daqui é um quadrado. Aqui está a diagonal. Então eu vou ver isso aqui de cima. Visto de cima, ele fica assim. Esse quadrado é esse quadrado aqui. Esta diagonal é esta diagonal do quadrado. Quando eu tenho isso daqui, coloco esse para cá. Esta linha de diagonal é esta linha de diagonal. Este é a linha que está se distanciando e esta é a linha que está paralela. Então, esta linha é paralela a esta linha é paralela a esta e esta é a diagonal. Estamos aqui. Esse quadrado tem essa diagonal, como tem essa diagonal. Essa daqui é chamado de linha do horizonte. Esse ponto é chamado de ponto de fuga. Pensa uma coisa. Aqui tem a ponta do pincel e aqui tem uma linha. Aqui tem a ponta do pincel e aqui tem uma linha. Se eu pego essa linha e viro, esta linha está indo para longe de você. Como esta linha está indo para longe de você, ela está fugindo de você. Vamos fazer aqui, ó. Paralelo, virando, virando, cada vez mais. Ó,
ela está fugindo de você. Percebe? Ó? Assim, ó. Virando, virando, virando. Viu? Ela não está diminuindo, na verdade. Ela está fugindo de você. Dá a impressão que ela está indo para aquela distância lá. Está indo para o ponto de fuga. É uma impressão. Ela não está se encontrando. Ela está só se distanciando de você. Então ela está fugindo de você para o ponto de fuga. Quando ele fica perto do ponto de fuga, ele vai ficar bem pequenininho. Quanto mais longe ele fica de você, menor ele fica. Então, é uma coisa clara. Está no mundo de vocês. Vocês veem isso o dia todo. O dia todo vocês veem isso. Então, eu tenho uma cadeira. Essa cadeira tem um quadrado preto aqui. Total, é um quadrado preto. Vocês estão vendo o quadrado preto. Aqui está o quadrado preto. Oi, Banzé. Completamente quadrado. Quando eu vou para trás, as linhas começam a se inclinar para um ponto de fuga que fica na linha do horizonte. E ele vai ficando cada vez menor, cada vez mais inclinado, cada vez menor, seguindo essas linhas do chão. Até aquele ponto, na ponte. Cada vez menor. E vai indo. Se distanciando. Até ficar minúsculo. E ele ficou tão minúsculo que está menor que meu dedo. Ó, meu dedo e a cadeira. Quando eu me aproximo, olha o tamanho do meu dedo e o tamanho da cadeira. Agora ele está enorme, cada vez maior, cada vez maior. E se eu olhar, ó, a cadeira já está gigante. Então ele vai para aquele ponto de fuga. Como definir esse ponto exato de fuga? É isso que nós vamos ver agora. O ponto de fuga mexe de acordo com a posição de vocês. Podia mostrar isso lá fora, mas vou mostrar aqui. Esse é o ponto de fuga. Se eu inclinar a câmera para a direita, essa cadeira vai continuar aqui. O ponto de fuga vai para lá. Qualquer cadeira que eu desenhe agora, na minha frente, por exemplo, se eu desenhasse uma cadeira aqui, essa linha vai para aquele ponto de fuga. A cadeira, com linha horizontal, ficaria inclinada assim. Essa cadeira fica assim e aquela cadeira fica daquele jeito. Só tem um problema. O ponto de fuga acompanha você. Isso significa que a linha do horizonte está na ponte. Olha esse quadrado. Um ponto de fuga aqui de lado, aqui está esse quadrado aqui. Eu vou me deslocar para a direita. O ponto de fuga que estava ali se deslocou comigo. E está se deslocando comigo. As linhas estão variando. Aquele quadrado, estou vendo de lado agora. Ó, essa linha continua assim. O ponto de fuga mexe com vocês. Então, quando vocês caminham, aqui está, ó. Esse quadrado, ponto de fuga indo para lá, com a linha do horizonte lá, atrás dessa parede azul. Olha o que ele faz. Esse quadrado agora está na mesma perspectiva, esse quadrado está na mesma perspectiva, e assim vai. Todos eles acompanham vocês. E do outro lado, se eu virar, o ponto de fuga vai para o outro lado, e vai acontecer a mesma coisa. Ó como as linhas vão inclinando. Ó, linha inclinando, linha inclinando, linha inclinando. Vocês veem isso desde que vocês nasceram. Vocês veem essas coisas mais do que veem pessoas. Então, vocês estão vendo isso todos os dias. O que eu mostrei ali fora, vocês estão vendo todos os dias. Então, esse ponto vai acompanhar vocês. Por isso,
o caso de vocês colocarem o ponto de fuga desse lado do papel, ou desse lado do papel, ou aqui em cima, ou colocar o ponto de fuga aqui embaixo, e aqui aparece o teto, é uma escolha de enquadramento. Isso muda o desenho. Vamos mostrar isso. Então, todas as linhas vão para o ponto de fuga. As linhas paralelas estão aqui, e essas se inclinam. Nesse quarto, o ponto de fuga está aqui em cima. Como está aqui em cima, vocês veem a cama visto de cima. E nesse quarto, o ponto de fuga está aqui no relógio, um pouquinho acima, aqui, ó, nesse ponto. Todas as linhas vão para esse ponto, um pouco acima do relógio. Aqui, achei. Aqui é o ponto desse quarto. Aqui, ó, também está aqui em cima. Aqui, o ponto de fuga está ali embaixo. É um ponto de fuga. Todas as linhas vão para lá. É meramente aonde vocês vão colocar o ponto de fuga. Por isso, eu posso desenhar um quarto dentro desse quadrado com um ponto de fuga aqui. Então, a linha do horizonte vai estar aqui. Eu mudei a posição. A porta vai estar aqui. Aqui vai ter a cama. Para aquele ponto de fuga. Aqui vai estar o armário. Para aquele ponto de fuga. Aqui vai ter uma mesa. Para aquele ponto de fuga. Aqui vai ter uma cadeira. Para aquele ponto de fuga. Aqui vai ter uma janela, paralelo ao plano que vocês estão, ao plano do papel. Aqui vai ter um piso, e vamos colocar um piso de cerâmica, de quadrado, para vocês verem a perspectiva. Aqui está a linha do roda-teto. Esse vem para baixo. E a linha está aqui. O ponto de fuga está aqui. Bem nesse canto. E todas as linhas estão indo para esse canto. Essa aqui está aqui. Nesse quarto, está embaixo. Já no outro quarto, que eu mostrei antes, está tão alto que não aparece na folha. A linha vem para cá e essa linha vem para cá, o ponto está aqui em cima. Se eu enquadrasse, o ponto de fuga não aparece na folha. Uma bola é uma bola sempre. Porém, na perspectiva clássica, ela fica deformada, mas a gente fala disso depois. Mas para vocês, faça uma bola e está pronto. Faça um redondo. Esquecem perspectiva clássica quando fizerem a bola. A bola só funciona direito na perspectiva curva, que vai ser no final dessa parte de perspectiva. Então, tem um ponto aqui. Vamos colocar o ponto de fuga num outro lugar. A linha do horizonte, dessa vez, eu vou colocar aqui embaixo. O ponto de fuga eu vou colocar aqui. Então, essa linha do chão fica aqui. Esta linha do teto fica aqui. Essa linha do teto fica aqui. A linha do rodapé está aqui. E este era a profundidade que eu tinha posto. Nós vamos falar disso depois. Ele vai estar aqui. Então, esta parede lá do fundo deslocou-se para cá. Porque eu mudei a posição da minha câmera. Esse armário vai estar aqui. Ponto de fuga, linha do horizonte. Ponto de fuga, linha do horizonte. Linha vertical, paralelo ao quadro perspectivo. Linha horizontal, paralelo ao quadro perspectivo. Vou fazer uma diagonal para achar o meio.
faço a divisão do armário. Divido no meio, faço, divido no meio, faço. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Esta mesa está aqui. Esta cadeira está aqui. Vai para o ponto de fuga, vai para o ponto de fuga, faz o quadrado. Igual a gente viu na filmagem lá fora. Ó, para o ponto de fuga e aí está. Esta cama vai estar aqui. Ela vai para o ponto de fuga, você só vem esse quadrado, você não vem a cama. Então, o ponto de fuga estava aqui, agora está aqui. A linha do horizonte está mais embaixo e a linha do horizonte está mais em cima. Então, eu mudei a altura da linha do horizonte e eu mudei onde está o ponto de fuga. Porque a linha do horizonte acompanha o observador. Esse aqui é 2 pontos de fuga, mas eu vou mostrar antes para explicar isso. Olha só. A linha do horizonte sempre está na altura do olho observador. Esse daqui são vocês. Esse é o objeto que vocês estão vendo. Quando vocês olham com a linha do horizonte aqui, a caixa está aqui, você vem a parte de baixo. Então, a posição do observador muda a visão da caixa. Aqui ele subiu uma escada e está vendo a caixa de cima. Nessa sala, a linha do horizonte está aqui, ó, passando pela janela. Todas as linhas vão para aquele ponto. Esta coisa complexa e bonita é feita somente com isso daqui, ó. Linha do horizonte, ponto de fuga, vai para lá, escolhe a profundidade, linha vertical, linha horizontal, linha vertical, linha horizontal. Só isso. Ou, aqui está a proporção das paredes do quarto, que vocês vão medir, vou explicar depois. A linha do horizonte eu vou pôr aqui embaixo, vou pôr neste ponto, esta linha vem para cá, esta linha vem para cá, esta linha vem para cá, esta para cá, subo a vertical na distância que eu escolho, e eu vou explicar essa distância depois, e aí está. Eu mudei o ponto. Corredor. Vocês veem a porta, o fundo começa a distanciar, e lá no fundo, a linha fica assim, assim, assim e assim. Mais distante ainda. Esta linha aqui vai para um fuga que está bem aqui na altura do observador de vocês. A linha do teto vai para aquele fuga. A linha da porta vai para aquele fuga. Entre os 4 quadros, nesse ponto, entre esses 4 quadros, bem no meio, está o ponto de fuga. E todas as linhas estão direcionadas para lá. Todas. Desse quadro na lateral, vai para lá. Se eu abaixar, esta linha aqui, onde que está? Meu Deus, achei. Vai para um ponto de fuga aqui. Aqui e aqui. Aqui está a linha do horizonte. Se eu levantar, muda todas as linhas. Até aquela altura. Está mais alto que os quadros da linha agora. Está na altura da porta. Ó, muda tudo. Se eu for para a direita, no caso para a esquerda, essa parede fica maior, do quadro azul, maior, e essa parede estreita. Se eu for para a esquerda, o ponto de fuga me acompanha, deixando essa parede estreita, e essa parede fica maior. E isso acontece em qualquer ambiente que vocês estejam. Qualquer lugar. Eu disse que esse quadrado, esta é uma diagonal de quadrado. Aqui está a diagonal do quadrado. Aqui está o quadrado e aqui está outra linha do quadrado. Essa régua tem quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui. A diagonal
é a distância entre os cantos opostos de um quadrado regular. Quando eu viro, a diagonal vai continuar aqui, a diagonal vai continuar aqui. A diagonal continua aqui, a diagonal continua aqui. Esse é um quadrado, esse é um quadrado, esse é um quadrado e este. Apesar de aparentemente não ser, todos esses quadrados têm o mesmo tamanho. As diagonais são paralelas, mesmo que aparentemente não sejam. Olha só, esta diagonal está inclinada, ela passa por esse ponto, vai por esse ponto e alcança o outro. A outra diagonal está mais inclinada e passa pelos quadrados também. E a outra, mais inclinada, passa pelos quadrados também. E cada uma delas parece que estão inclinadas uma em relação à outra. Mas não estão. Ó, parece que esta está quase horizontal, mas não estão. Todas são paralelas. Por isso, se eu desenhar um quadrado do lado, esta diagonal é paralela a essa diagonal. Esta diagonal é paralela a essa diagonal. Esse assunto eu vou repetir amanhã, na próxima aula, 2 pontos de fuga. Como elas são paralelas, todas elas vão para um ponto de fuga na linha do horizonte, que vai ser diferente dessa paralela, porque essa está vindo para cá, fugindo de vocês, e essa está indo para cá, fugindo de vocês, e essa está vindo para cá, fugindo de vocês. Combinado? E olha que legal. Se eu pegar essa paralela, que tem a mesma distância daqui, prolongar naquele sentido, ela vai cruzar com este ponto, e essa distância vai ser a mesma que essa. Olha que bacana. Fui muito rápido? Então é isso aí. Linhas paralelas são linhas lado a lado que nunca se cruzam, mas aparentemente vão para um ponto de fuga. Se eu fizer diagonal aqui, ó, paralela, ele se cruza para cá e coincidentemente ela vai bater nesse ponto. E aqui também. Isso significa que tangente de 45 graus é 1. Desculpa, eu ri. Mas é verdade. 1, porque o cateto adjacente é igual ao cateto oposto. Vamos ver como que a gente vai aplicar essa ideia. Vamos aplicar assim. Eu tenho uma linha do horizonte qualquer. Eu tenho meu quadro perspectivo, que vai ser a lateral desta câmera. Vou pôr o ponto de fuga bem aqui para não nos complicar. Bem aqui no extremo, vou fazer um ponto que eu vou chamar de ponto de diagonal. A mesma distância que eu coloquei aqui, vou pôr um outro ponto deste lado. Assim. Então eu tenho ponto de fuga, ponto de diagonal, ponto de diagonal. Vou fazer um monte de linhas que vão ter a mesma distância entre uma e outra. Então eu vou colocar essa régua aqui. Eu vou fazer uma linha a cada 2 centímetros. 2, 4. Isso você tem que fazer, isso é exercício. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Agora eu vou ligar todas essas linhas àquele ponto. Aqui. Todas essas linhas vão para aquele ponto. Então, todas essas linhas são paralelas entre si e a distância mais próxima entre uma linha e a outra se repete em outras linhas. Então, todas essas linhas são paralelas entre si e a distância de uma linha e a outra se repete entre outras linhas mais próximas uma da outra. O que eu disse graficamente é: esta distância é igual a esta, e é igual a esta, e é igual a esta, e é igual a esta. Apesar de elas parecerem estar diminuindo de tamanho, esta distância é a mesma distância que esta. Por causa da perspectiva. Eu tenho duas linhas aqui, eu inclino elas, e elas vão parecer que estão diminuindo de tamanho, mas não estão. A distância aqui em cima é a mesma distância ali de baixo. Para provar isso, eu vou pegar essa régua. Esta linha preta é paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta. Aí, quando eu inclino,
parece que elas estão se distanciando. Vou inclinar aqui, ó, para esse ponto de fuga. Vamos deixar bem no centro, aí vai. Veja só. Aqui, né? Peraí. Ó, parece que todas essas linhas, como mágica, estão seguindo aquela linha ali, ó. Parece, né? Ó, a lateral, olha esse canto. Parece que essas linhas é a continuidade da régua. Bacana. Vamos usar a diagonal. Se eu tenho um quadrado, esse quadrado tem uma diagonal. Vamos desenhar um quadrado aqui. Bem no fundo. Não, já tenho desenhado aqui. Essa é uma linha de diagonal que vem para a direita e essa linha diagonal que vem para a esquerda. Essa linha diagonal é paralela a esta e essa linha diagonal é paralela a esta. Significa que essas duas vão se encontrar na direita, na linha do horizonte, e essas duas vão se encontrar à esquerda na linha do horizonte. Vamos ver? Se eu tenho um ponto aqui, é chamado de ponto de fuga, eu vou chamar esse aqui de ponto de diagonal. Vou chamar de 2, porque aqui vai ter um ponto diagonal à esquerda, que vou chamar de 1, só para não confundir os dois. E eu vou pegar aqui, ó, esse ponto e vou naquela direção. Vou pegar esse ponto e vou naquela direção. E vai embora. Todas elas são paralelas uma à outra. Todas elas estão na mesma distância uma da outra. Aproximadamente 1,4, porque a distância daqui até aqui é de 2 centímetros. Como que eu sei que é 1,4? Porque cosseno de 45 graus e seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. O que isso tem a ver? Não vou explicar agora, eu explico depois isso para vocês, depois. Aí está. Linhas diagonais para a esquerda. Linhas diagonais para a esquerda. Eu encontrei aqui, ó, o começo. Se eu fizer uma horizontal, eu tenho uma reta horizontal. Aonde eu cruzei, eu faço uma horizontal. Olha que coincidência. Cruzou com esta linha. Não é coincidência. O que eu fiz foi uma linha paralela, na mesma distância da outra. Aí eu peguei, fiz uma linha reta, horizontal. Daqui, eu fiz 45 graus, que é a diagonal do quadrado, bateu aqui. Se ele tem 45 graus, essa reta é igual a esta. É lógica. E outra, se eu fizer paralelo, ela encosta aqui. E se eu fizer essa diagonal, ela vai estar diagonal. Significa que, se eu fizer uma diagonal aqui, aqui vai fazer um quadrado, igualzinho a esse quadrado, que vai ser igual 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 a esse quadrado, e todos eles vão ser iguais, a não ser que você erre na precisão do traço. Isso significa que eu tenho um quadrado aqui, eu tenho um quadrado bem aqui, e esse quadrado, apesar de aparentar menor e mais torto, é igual a este. Como eu sei que daqui até aqui tem 2 centímetros, daqui até aqui tem 2, 4, 6. Acabei de definir profundidade. Então eu consigo saber como vai ficar um quadrado de 2 centímetros aqui. Bem aqui, ó. Se a minha precisão estiver correta, eu consigo definir bem certinho como vai ficar o quadrado aqui ou aqui. Vamos ver como fica o quadrado nesse ponto. Ó, horizontal, diagonal. Ele vai ficar assim. Igual aquela cena da cadeira que a gente viu antes. Ele fica bem estreito, bem pequenininho, menor que o meu dedo. Lembram? Eu coloquei meu dedo perto da cadeira e quando a cadeira estava longe, ela ficou minúscula. Certo? Como que eu consigo medir na vertical? Esta linha onde eu medi é chamada de quadro perspectiva. É aqui que eu medi. Bem aqui. Então,
Eu medi 2 centímetros, 4 centímetros, 6, 28 centímetros. 28 centímetros. Mas vamos dizer que esse 28 centímetros é 28 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E cada traço deste é 50 centímetros. É 5 centímetros. Vamos dizer isso. Não. Vamos dizer o seguinte. Cada traço deste é 5 centímetros. 10, 15, 20 centímetros, 30, 40, 50. Agora, estou dizendo que esse quadrado mede 10 metros. E daqui até aqui, 10 metros não, 10 centímetros. Daqui até aqui é meio metro. Então, daqui até aqui, 60, 70, 80, 90, 100, é 1 metro. 105, desculpa, estou fazendo de 5 em 5. 25, 30, perdão por isso. 35, espero não ter confundido vocês. 50, 55, 60, 65, 70. Então, eu estou dizendo que cada 2 centímetros vale 50. Como que eu cheguei nisso? Eu não cheguei, eu decidi. Então, eu estou dizendo que a cada 2 centímetros é igual a 50 centímetros. Corta, corta. Eu estou dizendo que cada 1 centímetro vale 25 centímetros. Isso aqui estou dizendo que é uma escala 1 por 25. Entenderam? Não? Sim? Então, olha. Estou dizendo que meus 2 centímetros vale 50. Como que cheguei nesse valor? Sei lá, eu chutei. Eu falei isso. Eu quis falar isso. Como eu posso falar que isso daqui não é 50? É 50 metros. Então, aqui, quando eu fizer com 2, ó, passou 1, passou 2, cruzei. Isso daqui vai ser uma quadra. E aqui tem um monte de casas. Aqui é a rua, aqui é a rua. Eu acabei de mudar a escala. Só porque eu disse. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso desenhar, ó, 50 metros. 100 metros, tá? Esse 10 vale 100. Então, eu vou desenhar uma casinha aqui, ó. Vou desenhar outra casinha aqui. Vou desenhar outra casinha aqui. E eu estou fazendo uma vila visto de cima. Mas vamos dizer, então, que isso daqui não é 5 centímetros, nem 50 centímetros. Não, vamos dizer que é 50 centímetros. Então, aqui vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7. Não, peraí. Eu pulei alguma coisa, é isso. 5, 6, 7 metros. Mudei a escala de novo. Agora, a minha casa vai medir... Pode medir 3 metros. Vocês perceberam que eu estou usando a mesma malha de perspectiva para fazer uma casa desse tamanho e uma casa desse tamanho? O que eu mudei foi a escala. Tá, vou mudar de novo. Em vez desse aqui ter 3 metros, 3 metros seria uma casinha de cachorro, né? É uma casinha bem pequena. Casinha de boneca, onde que a menina vai lá fora no quintal e tá a casinha para brincar. Tá. Vamos dizer que esses 7 metros não é, na real, 7 metros. Então, a gente tem, digamos, daqui até aqui, 28 centímetros. Vamos dizer que esse 28 centímetros é 2,80 metros. Então, 10 vai ser 1 metro. Já mudei total. Então, eu mudo minha ideia como se eu fosse... eu tivesse múltipla personalidade, eu fosse inconstante, uma pessoa indecisa. E tudo que eu mudar, vira a minha verdade atual. Então, aqui vai ter 10 centímetros, 20 centímetros, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100. Eu acho que eu errei alguma coisa. Não, desculpe. Cada centímetro vai virar 10 centímetros. Aqui tem 2 centímetros. Então aqui vai virar 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 centímetros, 210 centímetros, 220, não, peraí, 200 centímetros, 220, 240, 260 e 280. Eu não me esforço para acertar de primeira, porque vocês vão errar, e isso é muito importante. Tem que revisar. Eu poderia acertar de primeira me concentrando ou pegando uma coisa chamada escalímetro. Esta régua é para arquitetura e decoração, e pode servir também para desenho mecânico, e é para essas coisas mesmo. Tudo que nós estamos trabalhando aqui se chama de escala. E nessa escala que eu estou falando, é na escala 1 para, deixa eu ver, 1 para 10. Cada 1 centímetro vale 10 centímetros. Eu poderia trabalhar na escala 1 para 25, que eu tinha calculado antes. Lembram? 1 para 25. Cada 1 centímetro vale 10 vezes mais. Estão vendo aqui? 10 vezes mais. Então, eu tenho escalas para mexer. E aqui eu decido qual que eu vou usar, que vai servir para mim. Ó, 1 para 20. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Não, 1 para 10. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aí você vai falar, peraí, 1 para 10 não é aqui que seria 1 metro? Não. 1 para 100. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, isso aqui já calcula automaticamente para vocês. Vocês colocam ali e medem e escrevem o valor que aparece. Fácil. Muito mais fácil. Querem ver? Vou mudar a escala de novo, e dessa vez a última vez, prometo. Porque é importante vocês saberem de escala, que podem desenhar uma casa grandona e uma casa pequena, na mesma perspectiva, mudando a escala, certo? É vocês que vão decidir a escala. Por exemplo, eu quero colocar aqui um quarto de uns 3,60 m por 2,40 m. Então, eu vou usar a escala 1 por 25. 3,60 m daqui até aqui. Ah, dá para fazer uma escala maior. Porque quanto maior o desenho, melhor, não é? Tentar 1 para 20. Olha, 3,60 m dá aqui. Uau! Mas meus quartos têm 3,60 m por 5 metros. Será que cabe? Uau! Coube. Ó, 5 metros. Tá aqui. E coube. Quando não cabe? Vamos lá. Eu quero que o meu quarto tenha 6 metros. O 0 foi para fora. O 6 foi para fora. Não coube. Então, vocês vão escolher a escala que cabe. A 1 para 25 cabe. Fica aqui. Tá. Meu quarto tem... sei lá. 8 metros. Olha, 7, o 8 daria mais ou menos aqui. É maior que a folha. Tá vendo? Ó, é maior que a folha. Ou eu troco para uma folha maior, ou eu troco a escala de 1 para 25 para a próxima, que seria 1 para 20, 1 para 25, um número maior, 1 para 50. Coube. A gambiarra é esta. Você vai escolher a escala que o número caiba dentro da sua folha. Não é só isso, tem mais. Mas eu não posso falar muita coisa ainda, porque senão a nossa aula não daria certo e encheria muito a cabeça de vocês. Vamos ficar nisso. Já estou enchendo demais a cabeça de vocês para vocês gravarem essas coisas. Então, vocês vão olhar a escala onde cabe. Aí a gambiarra é... Aqui está escrito 10. Pode ser 10 metros, mas pode ser 100. Pode ser 1 metro. Então, aqui a escala 1 por 12,5. Viram? É uma gambiarra.
ok? Tem outras também, mas não vamos falar. Tem outras escalas que vocês podem fazer que não está no escalímetro. O escalímetro tem a escala 1 por 100, que pode virar 1 por 1000, 1 por 10, 1 por 1, tanto faz. 1 por 125, que pode ser, aqui é 1 metro, né? 1 por 625. Aqui é 10 centímetros, na escala 1 por 12,5. Aqui é 1 centímetro, na escala 1 por 1,25. Aqui é 10 metros, na escala por 1.250. Ou seja, só acrescenta um zero, ou retira a vírgula para lá, e essa é uma gambiarra. Eu falei que eu não ia falar e acabei falando. Tá, a escala que eu escolhi foi 1 para 20. Então, o nosso quarto tem 6 metros. Ela sai do papel, então eu vou ter que usar um papel auxiliar. Essa é uma gambiarra, ó. 6 metros. Ele vem daqui até aqui. Então, esse já vira o canto do meu quarto. Combinado? E qual é a profundidade do meu quarto? A profundidade dele é de 4 metros. Aí, Dark, até mais. Então, eu vou medir 4 metros desse lado ou do outro. Aqui. 4 metros. Essa é a profundidade. Bem aqui, ó. 6 metros, 4 metros. Vou fazer uma reta até o ponto de diagonal. Até cruzar com essa linha da lateral. Aqui é 4 metros. Eu transferi esses 4 metros para esse canto. O que eu fiz é, eu tenho aqui 4 metros. Faço uma diagonal de 45 graus do quadrado, diagonal do quadrado sempre 45 graus. Acabei de transferir para cá. Ó, de novo, eu tenho uma reta, eu tenho essa medida. Se eu fizer 45 graus para cá, opa, só um pouquinho. Aí está. É uma verificação que é pedida na filmagem que passou o tempo. Se eu fizer 45 graus para cá e fazer uma vertical aqui, aonde ele cruzar, essa medida é a mesma que esta. Isso significa que esta linha e esta linha têm a mesma medida, porque aqui tem 45 graus. E aí que tem a história da tangente. Fechou? Então, esse é o ponto de diagonal. Todas as linhas que vão para aquele ponto é a diagonal. Qual é essa distância? Essa distância fica no limite da folha ou mais longe. Tá, mas por que pode ser mais longe? O que diz qual é essa distância? Esta distância é o tamanho da sua perspectiva. Como assim? É assim. Se eu me aproximar do plano de perspectiva, o ponto de distância está fora. Então aqui, ó, tem uma medida. Essa medida eu vou dar em centímetros, no papel, como vocês estão medindo, assim, ó. Tá aí. Ela mediu até o ponto da distância, ali, ó. Vamos ver se consigo simular. 16 centímetros, mas veja, ela está fora, ó. O ponto diagonal está fora. Eu coloquei 16 centímetros, mas em escala. O ponto de distância está a 2,70 metros para a direita, ó. 2,70 metros. Lembra da escala? Escala 1 para 20? Tá ali. Tá. Se eu ficar mais distante do plano de perspectiva, essa distância deu 1 metro. E eu consigo desenhar mais coisa, percebe? Porque, olha, a perspectiva ampliou. Eu me aproximo, a distância aumenta. No plano de perspectiva. Então, o ponto de diagonal. Aqui, ó, o ponto de distância está aqui no centro, ó. A distância do meio aqui, ó, dos dois pontos de distância, daqui até aqui, é esta. Nesse daqui, a distância aumentou. E nesse daqui, o ponto de distância é no infinito. Então, a perspectiva ficou assim e ficou assim. E as três perspectivas é do mesmo objeto. Esse não é mais torto. É a distância que vocês estão olhando o objeto. Por isso, se vocês têm um objeto
Próximo de vocês, a deformação é maior. E quanto maior a distância, menor a deformação. Ó. Ela deforma mais, ela deforma menos. Ela deforma mais, ela deforma menos. Tá, mas ela fica menor também. Não, é o seguinte. Eu vou fazer um quadradinho aqui, um cubo. Aqui está o cubo. Ela está bem longe de vocês. Eu vou desenhar ela maior. Vou ampliar ela. E desenhar igualzinho como está lá. Sem ponto de fuga, sem nada. Só fazer igualzinho que eu estou vendo. É uma ampliação do que eu estou vendo lá. Tá. Estou vendo assim. Esse cubo. É como se eu tivesse clicado e ampliado para ver esse cubo como eu estou vendo. Como se eu estivesse com um telescópio. Agora eu vou fazer um cubo do mesmo tamanho. Aqui. Na mesma posição. Ó. Não, ela tá para cá, né? É, aqui. E no mesmo tamanho. Só que eu aproximei ela do meu plano de perspectiva. Mesmo tamanho, meu. É até aqui. Do mesmo tamanho da minha ampliação. Não entenderam, né? É como se eu tivesse aumentado a foto. Sabe, vocês ampliam bastante a foto. Ficou diferente. Parece que está sendo visto mais de cima, mas não está. A linha do horizonte está aqui, a altura daqui até aqui é a mesma que a altura daqui até aqui. Ela só aparenta. Mas olha como mudou. Ela está mais deformada, ela está mais de lado. Será que eu peguei o mesmo tamanho mesmo? Vamos ver o tamanho aqui, peraí. Daqui até aqui ela mediu 2,5. Não, é menor, peraí. Desculpem. Agora sim. Agora eu vou pegar isso daqui, copiar e colocar do lado para comparar. Essa linha está inclinada assim. Tá essa distância. Ó. Percebem? Ela parece diferente. Parece que aqui está mais inclinado. Aqui está sendo bem mais inclinado. Esse quadrado parece igual, porque está sendo visto de frente. Então, quando vocês veem um objeto com plano de perspectiva, ela fica diferente. Ela muda o desenho. E isto pode ser definido por isso daqui. Se eu pegar essa distância aqui, e aumentar, esse quadrado vai aumentar e ficar igual a esse daqui. Ele vai ficar igual, entende? Esse desenho vai estar aqui. É como se eu tivesse usado uma teleobjetiva. Isso significa que, se eu puser o ponto de distância nessa distância, vou chamar de uma visão normal. Se eu diminuir o ponto de diagonal, a perspectiva muda. Aí vai. Ponto de fuga, ponto de diagonal. Vou colocar o mesmo distância, quadrado, levo para o ponto de fuga. O ponto de diagonal me diz a profundidade, é aqui. Esse quadrado está assim. Ou essa distância está menor. Ponto de fuga, ponto de distância. Ó. Linhas paralelas, a mesma em cima. Fazer um quadrado igualzinho aqui agora, do mesmo tamanho. Ponto de diagonal. Cruzou aqui. Ó. Ficou mais inclinado. Ficou mais espaço aqui, menos. Esse daqui está mais para uma grande angular. E esse daqui está mais para uma visão normal. E se eu deixasse mais de longe,
iria aparecer uma perspectiva. Se eu distanciasse mais ainda isso daqui, ia aparecer uma perspectiva isométrica. Como que eu posso mostrar isso para vocês? Com lentes. Ok. Vamos usar a escala 1:20. Nós vamos fazer um quarto. Melhor. Vamos fazer uma garagem. Não, um quarto mesmo. Um quarto. 6 metros. Não, uma garagem. Vamos fazer uma garagem. Boa. De porta de 6 metros. Esse é chamado quadro perspectivo. Linha paralela, paralela. Não decidi aonde que vai ser ainda a linha do horizonte. A altura da nossa garagem vai ter uns 4 metros. Aqui está. A nossa garagem tem 6x4. Ele não está aparecendo direito na tela, mas ó, tá aqui e tá aqui. Quando eu reduzir, vocês vão ver. Eu poderia distanciar a câmera, daí vocês viriam, mas não vou fazer isso não. Agora eu vou definir a linha do horizonte. Lembrando que a linha do horizonte é embaixo, vocês estão vendo as coisas de baixo. A linha do horizonte de cima, estão olhando as coisas de cima. Então a altura da linha do horizonte define como vocês vão ver as coisas. E nós vamos colocar esse daqui na altura do observador. 1,70 m. Não, vamos deixar mais alto. Na altura de uma porta, 2,10 m. Aqui. Podia ser mais alto? Podia. 3 metros? Pode ser. Tem 1 metro ainda até a porta. Então, olha. Pode ser aqui, aqui. Pode ser aonde vocês quiserem. E vocês que vão definir. Aqui está a linha do horizonte. O ponto de fuga. Posso colocar desse lado ou desse lado. Aqui eu coloquei embaixo desse lado e aqui eu coloquei em cima desse lado. E ele ficou assim. A parede ficou enorme à esquerda, a parede ficou enorme à direita. Vou deixar a parede enorme à direita. Podia pôr no meio também. Aqui está o ponto de fuga. E o ponto de diagonal, vou pôr bem no extremo da folha aqui. Essa distância seria a mesma que desse lado aqui. Tanto faz o lado. Aqui vai ser o meu ponto de diagonal. Se eu fizer uma linha assim, até aquele ponto de diagonal, eu tenho uma linha de diagonal. Se eu for para o ponto de fuga, aqui eu tenho uma parede. E estou dizendo que daqui até aqui tem o mesmo tamanho disso daqui, por causa da linha de diagonal. Então, se esse daqui tem 6 metros, aqui tem 6 metros também. Na escala 1/25. Então, se eu der uma profundidade de 6 metros, é isso. Eu vou fazer que é quadrado mesmo, 6 metros. Subo vertical. Venho aqui e faço a outra diagonal. Percebem que eu não estou traçando com o meu escalímetro? Estou traçando com uma régua? Traço com régua ou esquadro. O escalímetro é sagrado. Vocês não podem traçar com escalímetro. Porque ele é muito caro e ele é bem valioso. Porque é com ele que vocês têm a escala. Então, vocês tentam usar o mínimo possível ele para traçar. Não tracem com ele. Só quando não tiver jeito. E nem usem estilete com escalímetro. É um pecado. É um crime. É um crime que leva à morte por decapitação. Por isso, não usem escalímetro para cortar as coisas. Para traçar é 20 anos de cadeia só. Aqui. Linha horizontal, paralelo. Ponto de fuga. Cruzou. E olha que mágico. Eu já tenho essa distância sem usar diagonal e sem nada. Perfeito? Vertical. Paralelo aqui. E se vocês fizerem precisamente esta linha, vai para o ponto de fuga. E vai cruzar certinho aqui. Isto. Então, nós estamos vendo aula de perspectiva, um ponto de fuga. E eu acabei de fazer a lateral da minha garagem,
a lateral da minha garagem e a lateral da minha garagem e a lateral da minha garagem. Aí está. Vamos pôr um carro aqui? Vamos. O que acha de colocar um Fusca? Cadê o Fusca? Está na parte mecânica, isso. Aqui. Ou uma moto? O que vocês querem? Um Fusca ou uma moto? Vou pôr um Fusca, combinado. Aqui está o Fusca. Nós temos que saber o tamanho do Fusca. Quando vocês não têm a medida especificada, a moto tem. Mas não vamos para a moto, vamos para o Fusca. Está aqui as medidas, em milímetros. Viram? Certinho. É em milímetro isso. Quer dizer que aqui ó, tem 16 centímetros ou 160 milímetros. O Fusca não tem. Vocês podem obter a medida do Fusca usando extrapolação. Assim. Estão vendo o assento do Fusca? Imagina uma pessoa sentada no Fusca. Glúteo, cabeça. Então vocês têm o topo da cabeça e o bumbum da pessoa. Agora vocês têm uma medida. Quanto uma pessoa mede? 1,70 m, 1,80 m. Para facilitar a nossa vida, vamos dizer 1,60 m. Então, daqui até aqui mede 1,60 m. Então, daqui até aqui mede 1,60 m. Metade, 80. Porque ele é metade, o pubis fica no meio, lembram? O pubis fica no meio do corpo. Então, o corpo tem 80 centímetros e a perna tem 80 centímetros. O joelho tem 40, ou o umbigo tem 40, do topo da cabeça até aqui. Na aula de proporção de corpo. Já está gravado, é a aula 3. 20. É por aqui o tamanho da cabeça, 20 centímetros. Eu tenho uma escala. Vamos ver se o escalímetro tem uma escala próxima? Na 1:20, aqui mediu 25. Uau! Olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu tenho uma escala. 1:25. Esquece de fazer escalímetro. Vou usar este. Se eu não tivesse, eu usar este. Ia extrapolar 1,60 m. Aqui tem 100, 1 metro. Aqui tem 160. Aqui tem 100 e... Peraí. 100 e... Não é 160. Aqui é 100. Eu errei, tá? Aqui é 120, 140. Agora sim. 160. Eu acertei. Só errei ali a escala. Aí eu começo a fazer uma réguazinha de papel. Mas estando pronto, uso o que eu tenho. Escala 1:25. Aí vai. O Fusca, ele está diminuindo de tamanho. Eu extrapolo um pouco, eu dei mais ou menos 3,20 m. Tá aí. 3,20 m de profundidade. Vamos para cá. Vou pôr o Fusca bem aqui, que daí eu vejo ele melhor. Ele tem a profundidade de 3,20 m. Isso daqui está na escala 1/25. A mesma escala do desenho ali. Que coincidência boa. 3,30 m, vamos fazer de conta? Está aqui. Pesquisa na internet, vocês conseguem o comprimento bem certinho dele. Tem toda a medida lá. Aí está, ó. Faço diagonal, cortou aqui. É até aqui que vai estar o nosso Fusca. Tá, mas qual é a largura do Fusca? Cabe uma pessoa do lado da outra no Fusca. Qual é o tamanho do ombro? Das duas cabeças. Quanto mede a cabeça? Aproximadamente 25 centímetros, 23, 24. Então a distância de um ombro até o outro dá de uns 40 a 50 centímetros. Se eu fizer 50 centímetros, daqui até aqui dá 1 metro. Aí você tem a porta e algumas coisas. Vou dar 1,30 m. Pode ser? 1,30 m? Pode. Até por curiosidade. Eu vou colocar aqui 1,30 m. Na onde? No quadro de perspectiva. 1,30 m. É aqui que está o nosso Fusca. Um 1,30 m sem um espelho retrovisor. Eu medi o nosso Fusca com 1,30 m por 3,30 m. Isto não importa muito ser muito preciso, porque é perspectiva e ninguém vai perceber o erro de vocês. Mas assim mesmo, eu vou pesquisar.
Deixa eu pegar um celular. Quanto mede um Fusca? Olha, na mecânica, no desenho mecânico, as medidas são dadas em milímetros. Então ele deu 1,50 m por 4 metros. 4 metros e 26 milímetros. Então ele é um pouco maior do que eu falei. E ele mede 1,54 m e 4 centímetros. Isso daqui é a medida com a calota e o retrovisor, certo? Vamos aqui colocar essas medidas. 1,50 m e 4. Ó, 5 mais 2 palitinhos, cada palitinho vale 2. Não meça assim. Daqui para cá, desse ponto, mede na horizontal 4,26 m, marca 4,26 m, vai na diagonal até cruzar aonde vocês tinham medido, nesta linha. Bateu aqui. É esse o tamanho do Fusca. Entenderam? Vocês medem daqui até aqui, na horizontal, e cruza. Pode medir daqui? Pode. Vai dar a mesma coisa. 4,26 m daqui, vai para o fuga, cruza na diagonal. Essa história de cruzamento vai ser tão importante que vocês têm que saber como fazer isso. Isso é extremamente importante. Muito, muito mesmo. Tá. A altura dele é de 1,54 m. Aqui. 1,54 m. Essa é a altura dele. Vai para a diagonal. Vertical. Liga esse ponto. Eu me levantei aqui. E esta caixa é onde está o nosso Fusca. Vamos lá. Agora eu desenho um Fusca. Coloco do lado. Vou desenhar de frente para facilitar, que já está aparecendo o farol. Daqui até aqui, o meio é aqui. Esse é o meio dele. O farol está no meio. Está em perspectiva, tá? Vamos de novo. Daqui, do chão até aqui, o meio é aqui. A roda está no meio, o farol está no meio. E o pisca-pisca está no meio. Daqui até aqui, o meio é aqui. O farol está no meio. A roda, a parte interna da roda da calota está no meio, a parte interna. E a calota de trás está no meio. Então aqui, aquele jogo de elipse que a gente já aprendeu. Aquele jogo de elipse que a gente já aprendeu. Vou colocar para dentro. Farol 1. Farol 2. Tá feito. Elipse, elipse, que vocês treinaram, que foi a aula 2 do treinamento. Daqui, uma elipse maior. Daqui, uma elipse maior. Eu tenho o desenho da calota. É tipo uma escultura. Desenho da calota. Aqui. Um pouquinho mais para o lado. Tá aí. E agora, a elipse no chão. Lembro da aula de elipse. Não vou poder explicar isso, desculpem. Porque já foi essa aula. Elipse do para-choque. E a placa. Que como está bem na frente, pode ser medido. Vamos ver? Mediu. Ah, não, escala 1 para 25. 20 centímetros por 35. Ou 36. Vamos ver quanto mede? Quanto mede placa de carro? 40 centímetros por 13. Então tá. Aumentei um pouco.
40 por 13 e diminuiu um pouco. Olha como deu certinho. Que fantástico, não? Aqui está a roda, então aqui vai estar o pneu. Jogo de elipse, caixa para me ajudar o desenho. Aonde está o capô? Se eu fizer uma linha assim, esta linha, pegar esta linha aqui da roda, eu começo a definir a lateral da perspectiva. Se eu fizer uma diagonal, eu encontro o meio. A diagonal de quadrado e retângulo sempre encontro o meio. Essa porta está no meio. Se eu fizer uma diagonal daqui até aqui, encontro o meio. Essa porta está um pouco para trás do meio. Aqui está o meio do capô. Retângulo, perspectiva. Arredondo e desço. Aqui é uma elipse gigante para ajudar a descer isso daqui, ó. Tá aqui. Melhor seria um lápis que grafite. Grafite gasta muito em esboço. Alerta, lápis é melhor. Aqui está a calota. E a outra calota. E esse eu desci. Eu já tenho como seguir para cá, ó. Uma outra curva. Tá aqui. Depois, a porta está aqui. Aonde está o vidro? Se eu pegar essa altura, daqui até aqui, dividir em 3 partes, porque o artista sabe dividir em 3, em 2, o resto dá um jeito, eu encontro esta linha aqui. Eu tenho essa altura desta caixa aqui, ó. Caixa. Pega essa altura, divide em 3 partes e vai para o fuga. Aqui está o vidro. A gente vai rever isso depois. Lembra que a porta estava aqui, né? Se eu tenho esta linha agora, eu faço curva. E aí está. E agora? Apago. Vou pegar um lápis. É mais confortável para o desenho. É, esse daqui. Não. E uma caneta. Agora que eu tenho mais ou menos o esboço dele morfológico, vou começar a fazer um acabamento nele. Eu estou procurando... Eu vou usar esse. Continuar. Agora eu vejo o Fusca com toda a atenção merecida. Por exemplo, a roda. Eu vou desenhar direto com a caneta. O problema de desenhar direto, forte ou com a caneta é que se errar, já era. Bau. A elipse, que a gente já trabalhou na aula 2, tem o exercício de elipse. Vocês têm que fazer esse exercício para esse desenho dar certo. Que lindinho. Aí. Para-choque. Todo esse jogo de curvas é muito importante, mas muito importante vocês estudarem elipses. Se não estudarem elipses, isso aqui vai ser bem complicado. Farol. Eu olho, eu vejo mais ou menos a proporção, tá certo? Esse aqui eu faço o cilindro. Na verdade é quase que um cone com o topo cortado. E aqui ele diminui o tamanho. Indo para a perspectiva. Aí nós fazemos esta frente. Ele sobe, ele encurva. Na parte do topo, bem aqui mais ou menos, isso é um chute, aonde é, nós vamos fazer aqui o pisca frontal. Ó, fuga, fuga. Então isso aqui vai diminuir isso aqui para cá sempre.
Isso aqui, ó, essa perspectiva, aula de caixas, cubos, está fixado no TikTok na primeira aula e está fixado já na primeira aula no YouTube. Ou segunda, não lembro agora. Mas é uma aula tão importante que tem que treinar. E muito. Pintar de preto aqui, porque está na sombra. E a calota. A outra calota. Linha paralela. Lembrando que a escala 1/25 é na linha de perspectiva. Por isso, esse farol está medindo de raio no meu desenho. Eu poderia medir antes, porque ele está bem próximo da linha de perspectiva, 30 centímetros. Se eu pesquisar o tamanho do farol do Fusca, ops, acabei de ver que é tamanho do farol, o tamanho da placa, né? Do Fusca. Diz que a altura dele é de 21 centímetros e o comprimento de 21. Então, eu fiz um pouco maior. Eu fiz com 20, sendo bem preciso, 29, quase 30. Ele é um pouco menor. Estou diminuindo. Pronto. A profundidade é mais complicada de medir, porque a gente tem que fazer uma linha para o fuga, passar para a diagonal, passar por essa linha horizontal e descobriríamos a profundidade. Assim, faria uma linha daqui até aqui, indo para o fuga. Aí faria uma linha horizontal, e aqui, ó, pro ponto de diagonal, nesse ponto, faria uma diagonal, e aonde cruzasse, seria a profundidade, que daria aproximadamente uns 30, acho que é isso, 31, 32. É a profundidade do corpo, tá? Dessa parte aqui, ó, do corpo. É assim que mediria. Então eu estaria errando, porque ele é menor. Aqui eu diminuí a bola e está aí. Está consertado. Lembre-se, o que faz com a caneta não dá para corrigir. Aqui temos um suporte para o pé. Aqui nós temos a maçaneta. O vidro. E olha bem essa curva da lateral. Não deixei vertical, deixei curva. Essa aula vai estar gravada para rever sempre quando puder. No YouTube. Aqui tá. Aqui à frente. Arredondo os cantos. Aqui arredondo e sobe. Faço uma outra. Aqui na frente, eu vou fazer uma linha de simetria. Assim. A gente já falou da linha de simetria, o quanto é importante. Quando a gente fez anatomia e rosto, lembram? Então, vocês estão prontos para fazer esse Fusca em perspectiva? Porque o que faltava era perspectiva, porque rosto a gente já trabalhou bastante. Sapato também. Por isso, revejam as aulas anteriores, quem não está vendo agora. Isso aqui não é fácil, não é para qualquer um, é para quem está treinando todas as partes que eu estou passando. Todas as trilhas. E a gente vai dificultando, certo? Fazer outra calota na raça. Por causa da pressa, porque nossa aula já devia ter acabado. Quando vai na raça, a gente começa a errar, né? Aí. Aí está. Vamos lá. Garagem. Faltou o espelho retrovisor. No modelo que está aqui na foto não tem o desenho do espelho retrovisor. Aí está. Ó, aqui está a porta, projeção, levanta um pouco. Não, o banco do Fusca é mais baixo. Aqui atrás, arredondo. Faço uma linha de projeção, a janela lá atrás, e o banco de trás é grudado, é um assento único, assim.
Desse lado eu projeto para cá. Faço a projeção para lá, faço a projeção, aqui é a lateral. Aí está. Próxima. Essa é a lateral da nossa garagem. Aqui eu posso colocar um quadro de ferramentas. E vamos fazer isso. Traço uma vertical qualquer aqui. E defino qual vai ser a altura do meu quadro de ferramentas. Ele não pode ser muito alto, tá? Porque senão você não alcança. Daqui até aqui tem 3 metros, daqui até aqui tem 2,10 metros. Então 2,10 metros vai ser o máximo, a altura da porta. Para baixo, vamos colocar uns 60 centímetros. Não, 70. 80, 80 é bom. 90, melhor 90, beleza. 90 centímetros é a altura. Eu coloquei nessa profundidade. E eu não sei qual foi a profundidade que eu coloquei. Eu vou medir a profundidade. Como? Pego o ponto de diagonal, o PD, faço uma linha até onde foi, cruzo com essa linha, ó. Peguei até esse ponto do PD, cruzei até chegar nessa linha. Esse é meu quadro perspectivo que está na escala 1:25. Meço aqui. Deu 90 centímetros. Então, 90 centímetros para trás. Vou deixar esse quadro perspectivo com 1,5 metro. Não, 2 metros. Tamanho de uma porta. Faço essa linha até cruzar a parede. Sobe a vertical. E esse quadro tem 2 metros. Ele mede daqui até aqui 1,70 m. Eu errei, eu queria 1,60 m, mas beleza, seja 1,70 m. Vamos dizer que é 1,60 m, porque é fácil, ó. Divido no meio, 40 centímetros. Divido no meio, 20 centímetros. Faço uma linha de diagonal. Cortou aqui, aqui e aqui. Tem 25 centímetros aqui, 25 centímetros aqui, 25 centímetros aqui. Agora, eu sei que daqui até aqui tem 25 centímetros, e eu sei que 25 centímetros é esse tamanho aqui, ó. Pode ser o tamanho de uma chave grande. Beleza. Vou colocar uma chave inglesa grande aqui. Um preguinho para segurar ela. Fazer uma menor. Uma menor ainda. E aí, com o tempo que eu não tenho, porque está acabando a aula, eu faço um monte de chaves e vai diminuindo. Tá aí. Até uma pequenininha. Bacana. Chave de fenda. Essa é grandona, gigante. Uma chave de fenda menor. Uma chave de fenda menor ainda. Chave Phillips gigante. Chave de Phillips menor. Uma chave Phillips menor ainda. Outros tipos de chaves. Uma ponta com bisel. Martelo. 25 centímetros. Um outro martelo. Martelo de marceneiro. Alicate. 25 centímetros. Alicate de corte. Alicate com ponta comprida. Torquesa, né? Turquesa. Chave de cano. Esquadro. Fita métrica. Formão. Serrote. Outro formão. Devia ter colocado um do lado do outro, né? É verdade. Espátula. Serrinhas. Transferidor. Serra de ferro, de arco. E assim vai. Enche o quadro perspectivo de vocês. Profundidade. Tá aí. Uma pequena bancada.
Olha só, esta é a projeção do nosso carro. Esta é a distância dele até a parede, que dá aproximadamente 70 centímetros. Eu posso fazer uma bancada de 40 centímetros, eu tenho 20 centímetros antes de bater na bancada. Aí está. Vou colocar uma mesa aqui. Esta mesa eu vou fazer afastado da parede aproximadamente 1 metro. Vou fazer ele no quadro perspectivo. Ele vai ter aproximadamente 2 metros. Não, vai bater no Fusca. 1,80 m. Pronto. E ele vai ter uma altura de 90 centímetros. Como é no quadro perspectivo, eu posso medir tudo aqui sem medo de errar. Aí está na minha mesa, compridona. A profundidade da mesa é a turquesa de Torque, por isso que é Tor. Boa, Luana. Não turquesa, não escrevam turquesa. Turquesa é uma pedrinha verde, é um cristal. Não, verde é a esmeralda. Bem, é uma pedra semi-preciosa. Geólogos de plantão, me corrijam. Aí, ponto de fuga, ponto de fuga. Esta mesa é uma bancada que eu vou deixar de uns 70 centímetros de profundidade. Ok. Se eu fizer para cá, é o fuga. Entenderam? Isto é uma malandragem. Porque eu podia colocar 70 para lá e medir. Mas a minha regra é curta. Ah, daria. Mas beleza. Tá ótimo. Faço para cá, cruzou. Aqui é 70 centímetros. Daqui até aqui tem 70. Eu medi 70 e passei para lá. Sempre esse cruzamento é importante. Aqui está a profundidade da minha bancada. Madeira grossa. Quanto que tem a espessura dessa madeira? Cada palitinho do meu escalímetro é 2, 4, 6, 8. É esse aqui, ó. É bem grosso. Não parece, mas é bem grosso, acreditem. Quando colocar a porta, vocês vão ver como é grosso isso. Tá. Pés bem grossos. Vai para o fuga. Vai para o fuga. O outro pé vai estar aqui. Ó, esse pé está aqui. E o outro pé está aqui. Foi para o fuga. Fiz a projeção em cima para saber onde ele estaria. E cortei pelo fuga. Do outro lado não vai aparecer, porque ele está bem no lado do ponto de fuga. Vamos fazer um corte aqui na mesa. Esse corte na mesa, esse furo na mesa, eu deixei um tamanho de, deixa eu ver, 20 centímetros. Tamanho de disco de serra circular para marcenaria. Tem de 7 polegadas, 9 polegadas, 10 polegadas e 12 polegadas. Cada polegada mede 2,54. Então, se for 10 polegadas, vai ter 25 centímetros. Então, eu coloquei de 22. 25 é 2,5 aqui, né? É isso. Aumenta um pouquinho. Tá aí. Aqui eu faço um círculo. E aqui eu tenho uma serra. Ali, o motor vai estar embaixo. Vou colocar uma furadeira aqui. Luvas. Aí está. Posso colocar um gaveteiro desse lado, porque nada me diz que não dê continuidade para lá, né? Aí coloca mais coisas aqui. Tipo brocas. Aí tá. Porta. Uma porta mede 2,10 metros de altura. Aí está. Calma. Tem algo errado. 1,5 metro. Beleza. 2,10 metros. Ok. Altura do Fusca. 1,60 m. Eu fiz um Fusca muito alto, eu acho. Eu acho, assim, olhando proporcionalmente.
O Fusca não é 1,60 m. Ah, faça de conta que eu não fiz o Fusca alto. 2,10 m. Vou deixar 2,20 m para tentar enganar um pouco o Fusca. Aí está. A porta vai ter essa altura e ela vai estar em qualquer parte aqui. Aonde que eu vou colocar a porta? Eu vou colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vamos ver quantos que foi. Lembram que o ponto de diagonal até o ponto de fuga tem essa distância? E essa distância é 5 metros e 70. Para esse desenho estar correto de vocês, é essa distância que vocês estão olhando o Fusca. Vocês estão olhando a 5 metros e 70 de distância. E olhando assim, esse Fusca vai ficar nesse tamanho. Essa é a regra. Então, se eu colocar 5 metros e 70 para lá, eu posso fazer a outra diagonal. Porque a diagonal vai ser a mesma, a distância é a mesma. Fiz a diagonal aqui. Não tracei. Preservem o calimento de vocês. E a porta está a 1,30 m para trás. A nossa porta vai ter uns 90 centímetros de largura. Então, eu pego esse daqui, ó. Vou até o ponto diagonal que está aqui, lá fora do desenho. Passo para cá, corto aqui. Essa porta tem 90 centímetros de largura. A linha paralela é muito importante ser paralela. Voltem à aula 1 e à aula 2. Linha paralela não pode inclinar nem um pouco, senão o desenho de vocês erram. Vocês erram o desenho. Uma pessoa mede 1,60 m. 1,70 m. Pronto, não é uma pessoa baixa. Se eu fizer para cá, ó, essa vai ser a altura da pessoa. Passo para cá, essa altura da pessoa. Aí, daqui até aqui, metade fica o pubis. Aqui vai estar o calção. Aqui está o corpo e aqui está a cabeça. E aqui está a perna. Voltem à aula 3, aula de proporção. E a aula 4, que eu tenho que regravar, que está meio quebrado lá. Aí está. Esse é o tamanho de uma pessoa. Perfeito, tá aí. Então, aqui está a porta. E ela está fechada. Porque a porta abre para fora sempre. No caso, a garagem vai ser considerado um ambiente fora. Então, ela vai abrir... Não, peraí. Para fora não. A porta abre para dentro. Ah, então tá certo. Ela iria abrir para lá, não para cá. Perfeito, então. Desculpa. A porta só abre para fora quando é a saída de emergência. Então, aqui está a garagem. Vamos fazer a porta da garagem. Qual é a altura ideal da porta da garagem? A altura ideal da porta da garagem depende do carro de vocês. Há alguns carros que são muito altos. Por exemplo, qual é a altura de uma caminhonete 4x4? Um S10. Olha, a altura é de 1,78 m, 1,80 m. Vamos ver uma outra coisa mais alta. Não, é mais baixo do que eu pensei. 1,80 m é a altura de uma pessoa. Olha, um F-Max, 2,5 m de altura. Tá. Então, aqui tem que ter uma altura mínima que um carro entre. Então, fazer uma porta de 3 metros é bom. 3 metros, opa, deu aqui. Colocar 3,20 metros. Vai que você colocar com iluminação em cima, né? É bom. 6 metros por 3,20 metros, cabe uma caminhonete aqui. Esse Fusca está muito alto, tá? Eu fiz maior do que eu devia. Foi um erro meu. A altura daqui, ó, até aqui, vai para o fuga, vem para frente. A altura foi de 1,70 m. Um Fusca não mede isso. Qual a altura de um Fusca? A altura é comprimento, peso, 1,50 m. Está 30 centímetros mais alto. Isto pode aparecer. Para quem conhece bem, vai a pessoa, vê, ó, nossa, está quase a altura da pessoa, tem a altura de uma caminhonete. Como está a caneta, não tenho como apagar. Por isso, traço de esboço até o final do desenho. Certo? Aí tá. Porta. No digital é muito fácil. Seleciona o Fusca e reduz.
A altura da porta vai ser essa aqui. A porta pode ser de rolar. E pode ter 2 folhas. Estudo de cilindro. Eu escolhi uma garagem porque aparece o lado de fora da casa. E nós vamos fazer o seguinte. O pé direito nosso é de 3 metros. Se eu mudar a escala, eu posso fazer um quadro perspectivo lá fora diferente. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Essa é uma, digamos, a beirada de uma rua. Daqui até aqui tem 3 metros. Eu posso aqui fazer um outro quadro perspectivo. Eu posso fazer uma pessoa de 1,70 m. Bem fácil. Usando só a escala. Posso fazer uma casa atrás dele. Ó. Vamos ver qual é a distância daqui até aqui. Marco aqui. Faço uma linha de perspectiva até a entrada da garagem. Viram? Melhor. Faça a linha de perspectiva aqui, mais fácil. Qual a distância da entrada da garagem até essa linha? Vamos ver qual é. Vai para a diagonal. Passa dessa linha para cá. E foi até a linha de trás. Agora é só medir essa linha na escala 1/75. 5,30 m. Daqui até aqui tem 5,30 m. Digamos que a garagem dê para a rua, que seja daquelas casas que fica no centro, assim. Tá? Então aqui a saída da garagem. Tem a calçada. Uma calçada tem aproximadamente 2 metros. É metade. É aqui o tamanho da calçada. Não, peraí. Não é. Aqui não é metade. Eu meço 2,5 metros. 2 metros, né? Puxo para cá. Bateu aqui. Aqui é a calçada. Então aqui é a rua. Puxo para a diagonal. E a distância daqui até aqui deu 3 metros. 3 metros é bom para uma mão de uma rua. Uma rua bem pequena. Então eu faço uma outra calçada ali. Vai para a diagonal. 2 metros. A pessoa está pronta para atravessar a rua e entrar na garagem. Aqui é uma rua. De 3 metros. É uma rua de mão única, uma ruela. Bem pequena. Como uma rua, pode estar passando uma moto ou uma bicicleta. Mas é assim, uma 10, né? Tá. Assim. Nossa, lápis é horrível. Vou para a lapiseira. Aí. Bicicleta tem que ter ciclista. Aí está. Esse ciclista está na altura dessa pessoa, logo, ela está bem próxima da pessoa. Vamos fazer uma casa? Calçada. Eu vou fazer aqui um recuo, não, dessa linha, um recuo de mais ou menos 7 metros, que vai dar 2 a calçada mais 5 metros do recuo. Escala 1/75. 7 metros a partir desta linha. Deu aqui. Vai para o ponto diagonal. Cruza aqui. É aqui que vai estar a casa. A distância do chão até a linha do horizonte sempre vai ser 3 metros. Sempre. Então, deu 2. Deu 1,5. Deu quase 3. 3,5. Então vai no centímetro. Ó, centímetro. Daí, vou fazer uma casa aqui. Começar pela porta, 2,10 metros. Faço uma linha. Tá aqui a janela. 2,40 metros de pé direito. Bem simplesinha a casa.
vai para o fuga, vai para o fuga, deixei uma distância qualquer aqui, projeto aqui, vai para o fuga. Vai para o fuga, volto nessa projeção, 2 janelas, faço a diagonal, puxo, defino essa altura do telhado e faço paralelo, 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 paralelo. Daí uma casa. Se daqui até aqui tem 3 metros, metade é 1,5 metro. E aqui eu faço... Cadê o lápis melhor? Tá aqui. Uma cerca de metal. Aqui é a linha do horizonte. Vou encher de mato para não precisar me preocupar com nada. E acabar a aula. Ah, faltou as lâmpadas, né? Vamos colocar aqui, ó. Pego a diagonal, vou até a diagonal de cima, cruzo, encontro o centro. Vou para o ponto de fuga, dividi em 2 partes. Pego esse aqui, traço o paralelo, dividi em 4 partes. No centro de cada parte, faço uma elipse. E aí está a iluminação. Posso colocar uma cúpula, né? Seria legal, assim, ó. E tá feito. Ah, dá pra fazer algumas coisas aqui, né? Colocar uns canos encostados aqui, umas tábuas. Essa lateral da garagem, afinal ela é alta, né? 4 metros. Era 4 metros? Acho que tem mais alta ainda. 1 para 25. Achei. 1 para 25. A altura da nossa garagem, 4 metros. Um ponto de fuga. Até amanhã, que nós vamos ver 2 pontos de fuga. Muito obrigado. Desculpe ter demorado bem mais, mas como é um assunto complexo, eu queria elaborar muito bem ele. Me siga, me curta e me compartilhe. Fui!